Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória! Mais um dia, meus irmãos, estamos aqui nessa segunda-feira para a glória do Senhor Jesus, né? Porque nossa vida é para glorificar o nome do Senhor, né? Nós vivemos para glorificar o nosso Deus. A palavra do Senhor diz: tudo que nós venhamos fazer, que comamos, que bebamos, seja para a glória de Deus. Oh, bom dia, Luziane, já entrando aqui conosco. Deus é bom, Deus é maravilhoso em todo o tempo. Eita glória! Pois é, né? Estamos aqui nos alimentando da palavra do Senhor e nos fortalecendo. Tem dia que a gente amanhece, como eu já falei, né? A gente amanhece, é enfermidade, é luta, são tantas as coisas. Mas a palavra do Senhor, ela nos coloca de pé. Por isso nós estamos aqui. Se não fossem as misericórdias do Senhor, eu acredito que nós não estaria mais, né? Tanto eu como você, em meio às lutas, em meio às enfermidades. Muitos se entristecem, muitos ficam depressivos. Muitos olham para as situações, né? E às vezes caem. O Raniel Oliveira também aqui entrando conosco, glória a Deus. Mas nessa manhã nós estamos aqui, é para nos alimentar da palavra do Senhor. E nos fortalecer nela, né? Porque é dela que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem o nosso socorro, né? Não é de homens dessa terra, não é de dinheiro, não é de governantes, mas é do Senhor. E nessa manhã a palavra do Senhor vai falar comigo e com você, Luziane, Raniel Oliveira, os irmãos que irão entrar conosco nessa manhã, nessa live, aqueles também que irão assistir depois no Testemunhando com Solange Rósio, no YouTube, aquele que irá assistir depois aqui também no Facebook. Nós cremos que o Senhor, Ele tem uma palavra para mim e para você. Hoje eu digo, Senhor, eu não vou conseguir gravar hoje, não vai dar certo. E eu não ia gravar, muita coisa para fazer. Mas eu disse, Senhor, em primeiro lugar é o teu reino e a tua justiça. E as demais coisas o Senhor acrescentará. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, amém? Pois vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje nós vamos abrir em 2 livros. Nós vamos abrir agora, primeiro, nós vamos abrir no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. E vamos ler um versículo. Depois nós iremos para o livro de Salmos, para comprovar essa palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Porque eu sei que o Senhor, Ele escuta a minha voz e Ele escuta a sua voz. Irmã Solange, eu tenho falado há tanto tempo, mas eu acho que o Senhor não está me ouvindo. Ele está ouvindo, Ele está ouvindo. O Senhor ouve a sua voz e Ele ouve a minha. Se você estiver andando nos caminhos do Senhor e fazendo a vontade dEle, com certeza, de um jeito ou de outro, o Senhor, Ele vai lhe dar resposta. E a palavra do Senhor aqui, em Mateus 5, nós vamos ler só um versículo. Aonde a palavra do Senhor diz. Nós iremos ler e em seguida iremos orar. A palavra do Senhor diz em Mateus 5, Luziane, versículo 4, diz assim: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Amém? Só esse versículo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai santo e amado, glorificado, seja o teu nome, Senhor, porque tu és santo, santo, santo. Senhor, e nós temos que buscar a tua presença, Pai. Nós temos que nos santificar, Senhor, para estar na tua presença, para agradar o Senhor Jesus. Porque foi para isso, Senhor, que nós fomos criados. Nós não fomos criados, Senhor, para as coisas,
para as coisas dessa terra, Senhor. Nós fomos criados para tudo, todas as coisas, glorificar o Teu nome. Tudo que nós venhamos fazer, Senhor, seja para glorificar o Teu nome. Então, Senhor, nessa manhã, nós colocamos nossa vida, meu Pai, diante de Ti. Senhor, e te pedimos perdão, meu Pai, se nós não estamos andando segundo a Tua palavra. Senhor, se nós não temos pedido perdão, se nós não temos, Senhor, nos colocado diante de Ti, se nós não temos chorado na Tua presença, Senhor. Senhor, se nós não temos nos entristecido com o pecado, Senhor, nessa manhã, Senhor, fala ao nosso coração, meu Pai, nos faz enxergar o pecado, que a Tua palavra diz que o pecado mata, o pecado destrói, Senhor. Então, Pai, que nessa hora, nessa manhã, nós venhamos enxergar que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, meu Pai, que nessa manhã nós venhamos chorar na Tua presença. Nós venhamos, Senhor, chorar e nos humilhar, Senhor, por conta do nosso pecado, nos entristecer, Senhor, com o nosso pecado. Pai, porque a Tua palavra diz que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Mas, Senhor, consolados serão aqueles que choram na Tua presença. Senhor, são aqueles que se humilham na Tua presença e que se arrependem, Senhor, dos pecados. Senhor, são aqueles que se entristecem e que choram, se humilhando na Tua presença por conta do pecado. A Tua palavra diz que esse será consolado. Então, Pai, nessa manhã, continua conosco, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Adriana Verônica entrando conosco também. Aurice Mendes também entrando conosco também. Glória a Deus. Deus é bom. E nessa manhã o Senhor diz que nós temos que nos voltar para o Senhor. Jesus está voltando. Muitos, meus irmãos, mesmo até dentro da igreja, muitos nessa terra estão esquecendo de glorificar o Senhor. Estão correndo só atrás de bens, de bênção. Tem igrejas que estão lotadas de pessoas atrás de bênção, onde tem pastores, pessoas que estão à frente da obra, aonde tem autoridades que estão à frente da palavra do Senhor, pregando prosperidade, e muitos estão caminhando para o inferno, porque estão esquecendo de confessar os seus pecados, de chorar na presença do Senhor. E nessa manhã o Senhor diz que Ele quer abençoar a sua vida, porque bem-aventurado é mais do que feliz. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você seja próspero. Mas Ele quer que você se arrependa do seu pecado. Que você chore na presença dEle pelo seu pecado. Se você pecou contra Deus, que você venha se humilhar na presença dEle. E reconhecer que você pecou. E que você venha se entristecer. Aqui no Salmo, onde eu disse que nós iríamos ler 2 livros nessa manhã. Irmã Juscelia também está conosco. A palavra do Senhor vai dizer, aonde até nós lemos esse salmo ontem, no culto, ontem à noite. Salmo 32, também vai dizer assim, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cuja o espírito não há dolo, não há maldade, não maquina o mal. Está vendo? E nessa manhã o Senhor disse, você está chorando, mas você não está chorando, não é porque você perdeu um bem material, não. Porque não é esse tipo de consolo aqui que o Senhor está falando. Não é. Porque o Senhor diz que adianta
O homem ganhar o mundo e perder a sua alma. O que adianta? Nós temos que buscar o Senhor. Em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando nós pecamos, porque a palavra diz que nós somos pecadores, o Espírito Santo de Deus, minhas irmãs, meus irmãos, ele nos entristece. Quando você pecar, que não se entristecer mais com o pecado, meu Deus, isso aí é muito triste. Quando o homem peca, que ele se arrepende e que ele chora na presença de Deus, a palavra do Senhor diz que todo aquele que confessar o seu pecado, está na palavra do Senhor. Todo aquele que confessar o seu pecado, o Senhor é fiel e ele é justo para perdoar. Vai ter consequência do que você fez? Vai. Mas o Senhor te perdoou. Bem-aventurado, mais do que feliz é o homem. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é perdoado. E o Senhor disse que se eu confessar ao Senhor Jesus, ele me perdoa, irmã Juscelia. Ele perdoa a mim e ele perdoa a você. Ele sabe que nós somos pecadores. E que o pecado não é que ele faça parte, assim, da nossa vida, do nosso cotidiano, não. Ele é para ser um acidente, assim, aconteceu não porque você planejou, porque já é hábito, não. Aconteceu, mas lhe entristeceu. Agora, quando nós pecamos e saímos pecando e pecando e pecando, e não confessamos a Deus, e não nos entristecemos e não choramos na presença de Deus, aí nós sabemos que está errado. Nós vamos ver, nós lemos essa semana quando Pedro negou a Jesus. A palavra do Senhor vai dizer, Denise, Glória, entrando conosco, Denisiane, entrando conosco também, Deus abençoe, em Itapipoca. Denisiane Macedo, glória a Deus, bom dia, minha querida, Deus te abençoe. A palavra do Senhor vai dizer que quando Pedro negou a Jesus, ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Mas o Senhor perdoou ele. Você vai ver que o Senhor vem conversar com ele. Mas nós vimos naquela mesma leitura que nós fizemos naquele mesmo dia, que Judas, ele entrega Jesus, ele traz Jesus, mas ele não confessou o pecado. Aquele pecado matou ele. E muitos de nós hoje está pecando e não se arrepende, mesmo às vezes vendo que está errado, mas não vai chorar na presença de Jesus. E aqui a palavra vai dizer, no Evangelho de Mateus, onde nós lemos, capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Nós vamos ver aqui que muitos servos de Deus pecaram, mas se arrependeram e voltaram ao Senhor e choraram na presença do Senhor. E o Senhor perdoou. Irmã Solange, mas meu pecado foi grande. Você lembra do pecado de Davi?
Não foi grande o pecado de Davi? Davi adulterou, não foi? Davi matou, não foi? Por conta desse adultério. Mas Davi, ele chorou por conta do pecado. A palavra vai dizer que quando o profeta chega lá, o profeta Natan, e diz a ele o pecado que ele cometeu, e diz o que vai acontecer com ele, ele não chora por conta do castigo, não. Ele chora porque ele diz assim: pequei contra Deus somente. E ele chora. Quando nós choramos na presença do Senhor, o Senhor nos perdoa e nos consola. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração contrito. Eu não sei como você está. Irmã Solange, eu cometi um pecado. Confessa ele a Deus. Chora na presença do Senhor. Porque o único que não pecou foi Jesus. Só ele não pecou. Só nele você vai olhar e não vai ver pecado. Só nele. Só ele é perfeito. Mas essa manhã é uma manhã de arrependimento. É uma manhã de você olhar assim, se prostrar nos pés do Senhor e dizer assim: Senhor, a tua palavra diz que o que separa o homem do pecado, do Senhor, é o pecado. Então, Senhor, me perdoa se eu pequei contra ti, para que eu possa, Senhor, me aproximar de ti. Senhor, para que eu possa estar cheio de ti, Senhor. Para que eu possa ser mais do que feliz. Não se acostume com o pecado. Nós pecamos hoje um pecadinho, um pecadinho é pequeno. Você varre ele para debaixo do tapete. Depois você vem de novo e varre de novo. Depois você vai se acostumando e vai varrendo. Depois você vai ver. Você nem enxerga que chega a estar lá, um alto relevo de tanto pó que você bota para debaixo do tapete. Isso não incomoda mais, é igual o pecado. Você vai pecando, nós vamos pecando e não vamos nos entristecendo e não vamos chorando na presença de Deus. E aí a gente destrói família, a gente magoa pessoas, nos afastamos de Deus, nos afastamos das pessoas. Porque o pecado é uma mazela, é uma doença terrível. Terrível. É pior do que o veneno da serpente. Nós não já lemos também aqui, não foi? Quem lembra? Que quem colocou o veneno na serpente foi Deus. Deus criou a serpente e colocou nela aquele veneno nas presas dela. Nós não lemos? Foi o próprio Deus. Mas quem colocou o pecado, o veneno do pecado, foi Satanás. Até nisso, meus irmãos, nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Porque quando nós permitimos que o pecado faça parte de nós, nós sabemos que nascemos em pecado. Mas o pecado, ele não pode estar em nós. Nós temos que estar orando e buscando o Senhor e confessando: Senhor, me perdoa. Chorando na presença do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Quando nós pecamos, sabemos que fizemos algo que não agradou a Deus, e nós nos colocamos na presença de Deus e choramos, aí nós sabemos que o Senhor vai nos abençoar e nos perdoar.
como diz aqui no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, não há maldade, não há planejamento do mal. Wesley Alencar, Deus te abençoe. Quando o homem ele é mau, ele planeja o mal. Ele planeja. Ele é como uma serpente que fica ali ó, enrolada atrás de dar o bote. Um servo de Deus, se ele pecar, muitas vezes, como a palavra do Senhor diz que nós pecamos, e temos que confessar o nosso pecado a Deus, mas aquele pecado nós não gostamos, pecamos, mas choramos na presença de Deus, porque aconteceu e você foi fraco e você pecou. Mas quando você pecou, você chorou na presença do Senhor. Eu tenho uma amiga, não vou citar nomes, que eu fico tão maravilhada quando eu estou assim ao lado dela, porque muitas vezes ela chora e ela diz, Sol, eu sei que o que eu estou fazendo não está agradando a Deus, quando eu faço eu choro, e ela conta e ela fala, e eu sei que é o Espírito Santo de Deus que está incomodando, e eu digo, continue orando ao Senhor que Ele vai resolver essa situação. Só em você saber que essa situação sua não está agradando a Deus, e que você está procurando resolver essa situação, isso já agrada a Deus. Isso já agrada a Deus. Bom dia, irmão Edinho. Deus te abençoe. Agora, quando nós pecamos, e muitas vezes nós somos exortados, nós endurecemos a cerviz, não queremos ouvir, não queremos ser repreendidos, e nós gostamos do pecado, aí, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que aquele que o Senhor encontrar maldade nele e encontrar dolo na alma dele, meus irmãos, está na palavra do Senhor. Se não se arrepender, esse será condenado. Mas aqui a palavra diz bem-aventurado. É o homem em quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. E o espírito não há dolo, não há maldade, não há malícia, não planeja, não maquina o mal. Aconteceu o pecado, foi um acidente de percurso. Mas quando aconteceu aquele acidente, o Espírito Santo acende a luz em você e você cai no chão e Senhor, me perdoa. E aí você chora na presença do Senhor. Você pede perdão ao Senhor e Ele diz, bem-aventurado. É aí onde vem. Bem-aventurado aquele que chora. Mateus 5:4. Porque será consolado. Se você está chorando hoje, porque você pecou contra Deus, e o Espírito Santo de Deus lhe incomodou, e você confessou o seu pecado, a palavra vai dizer, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Quando nós confessamos ao Senhor, Ele perdoa o meu e o seu pecado. O Senhor é fiel para nos perdoar. A palavra do Senhor diz. Então não perca tempo nessa manhã. Se tem algo no seu coração, na sua alma, lhe entristecendo, confesse ao Senhor hoje. Não perca tempo. Chore na presença do Senhor. Chore na presença do Senhor. Porque quando nós não choramos mais na presença do Senhor, por conta do pecado, aí a palavra vai dizer aqui no versículo 3 do Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todos os dias.
desse jeito. Mas nós temos que confessar o nosso pecado ao Senhor e crer que o Senhor hoje, Ele tem salvação para mim e para você. É o próprio Senhor que diz aqui na sua palavra. Confessa o seu pecado hoje a Deus. E Ele é fiel para perdoar o meu pecado e o seu pecado. Agora, quando nós calamos, os nossos ossos são envelhecidos. E nós passamos a gemer todos os dias. E muitas vezes se torna crônico. E aí o remédio não faz mais efeito. Quando alguém vem falar, você não gosta. Quando você vê alguém querendo, pelo menos praticar o que está na palavra do Senhor, você já se torna inimigo. Você não quer andar junto. Você acha aquela pessoa estranha. Porque o pecado já faz parte de você. Você já é amigo do pecado. Você não é amigo de Deus. Porque a palavra diz que aquele que é amigo do pecado, ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus. Se você está gostando do pecado, tem alguma coisa errada com você. Você tem que olhar quem é o seu amigo. Eu creio que não é Deus. Porque quando nós somos amigos de Deus, o Espírito Santo de Deus, quando nós pecamos contra Ele, Ele nos entristece a nossa alma. Ele nos entristece a nossa alma. Meus irmãos, eu gostaria muito de estar aqui mais tempo com os irmãos. Mas os irmãos sabem que quinta-feira eu fui fazer uma consulta, eu tenho que marcar alguns exames. E eu estou travando uma luta. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. A minha vida é dele. E eu preciso sair. Mas eu quero dizer a você que muitos vão dormir e não acordam. Então a hora é essa, de confessar o pecado ao Senhor. Nós temos que confessar os nossos pecados ao Senhor enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque muitos partem desse mundo sem salvação. Sem salvação. Porque não entrega sua vida ao Senhor e não confessa seu pecado ao Senhor. Mas nós temos que confessar os nossos pecados ao Senhor. Amém? Pois vamos cantar esse louvor para encerrar. E eu peço aos irmãos que estejam aí orando pela minha saúde, pela minha vida, como eu oro pela vida de vocês. Estejam aí intercedendo para que o Senhor dê uma direção, né? Porque o Senhor, Ele é o dono de nossas vidas. E nessa manhã, vamos estar orando, né? Quando terminar de cantar esse louvor, nós vamos orar para que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de confessar o nosso pecado perante Ele. Amém? Vamos cantar do Inário, o 71. O nome desse hino é Perdão. Vamos cantar. Vamos fazer desse hino uma oração. Deus, Ele cuida de mim e cuida de você. Muitos foram aos pés do Senhor em busca de uma cura. E Ele disse, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Amém? Vamos cantar em nome de Jesus? Oh, glória. Meus irmãos, Deus é bom em todo tempo. Seja com enfermidade, seja com luta, seja sem luta, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Não deixe de estar fazendo a obra do Senhor. Com enfermidade ou sem enfermidade, com luta ou sem luta. Deus tem que ser prioridade em minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar esse louvor. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo um fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teu, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar,
Se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti. Se firme em teus trabalhos eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova esse pobre coração. Amém, Senhor. Oh, glória, meus irmãos. Estejam orando pela vida espiritual de cada um de nós, pela vida de vocês, porque nós temos que estar buscando o reino dos céus em primeiro lugar e confessando os nossos pecados ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és um Deus santo, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus zeloso, um Deus que não dá a sua honra nem a sua glória a ninguém. Senhor, porque a Tua palavra diz que nós temos que Te buscar em primeiro lugar, porque a Tua palavra diz que o Senhor tem que ter prioridade em nossas vidas. Senhor, porque a Tua palavra diz que nós temos que nos santificar. Senhor, porque a Tua palavra diz que nós temos que estar aos Teus pés, Senhor, examinando a Tua palavra, as Tuas escrituras, meu Deus. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nessa manhã, nós Te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor, confessando, meu Pai, os nossos pecados, Senhor, nos entregando na Tua presença, Senhor, e crendo que a Tua palavra diz que buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a Tua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu creio, Espírito Santo de Deus, nós já Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Oh, glória! Meus irmãos, até amanhã, se assim for a vontade do Senhor Jesus. Hoje eu tive que ser muito rápida, né? Porque eu vou sair, como eu disse aos irmãos. Mas Deus abençoe a vida de vocês, Deus guarda a vida de vocês, que o Senhor esteja nos dando livramento de pecar contra o Senhor. E mesmo se nós venhamos pecar contra Deus, que nós venhamos confessar o nosso pecado ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Deus abençoe a sua vida também, Luziano. Deus abençoe a vida do irmão Edim, a vida de Aurice, a vida de Denise, a vida... Oh, Jesus, aqui, deixa eu ver as pessoas... me falta às vezes o nome, Adriana Verônica, das pessoas que entraram. Deus abençoe. O Wesley Alencar, todos que entraram. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês que estão aqui, dos que irão assistir, dos que irão assistir no Testemunhando, irmão Cícero Verônica também entrando conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Oh, glória! Amém, amém, Adriana Verônica, que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus, e até amanhã, se assim for a vontade do nosso Deus, meus irmãos, porque nós só estamos aqui quando Deus permite. Eu não ia gravar, por Deus, eu já tinha dito, Senhor, hoje não vai dar, mas o Senhor disse, vai gravar sim. E eu estou aqui, levei a palavra do Senhor. Espero que tenha entrado no seu coração, porque a palavra do Senhor diz que ela é uma espada de dois gumes. Eu creio que ela entrou em nome de Jesus. Até amanhã, meus irmãos, se assim for a vontade do Senhor Deus. Um beijo da irmã Solange. Ô, glória!